Graça e paz, meus amados irmãos, casais. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Cleiton, casados para sempre com a Graça. Eu sou a Graça, casada para sempre com o Cleiton. Nós fazemos parte aí do Ministério de Casais da Igreja Batista Apacentar e vamos dar continuidade aí aos cultos domésticos que estão sendo postados lá nas redes sociais nesse período de confinamento, né? Na sexta-feira o Ministério de Casais é responsável e hoje a responsabilidade é nossa de trazer uma mensagem. De antemão já agradecemos, nos sentimos muito honrados, né, em trazer essa mensagem e que Deus possa realmente falar com vocês nessa mensagem, amém? Então nós estamos aí vivendo um momento diferente, um momento de crise, né, um momento de confinamento no decorrer dessa pandemia aí. É um momento que nós estamos aí, lógicos, apreensível, mas não é um momento de pânico, de desesperos, né? É um momento de sermos prudentes, né? O salmista, no Salmo 121, ele diz que o nosso socorro ele vem do Senhor, é o Senhor que vai trazer para nós esse conforto sempre, né? É algo diferente, né, para o povo brasileiro. O povo brasileiro ele não está acostumado com esse tipo de protocolo. Sempre vemos catástrofes, sempre vemos essas epidemias acontecer em outros países, mas aqui no Brasil não é algo normal, né? E não é normal em país nenhum, né? Mas aqui a gente não está habituado com esse tipo de acontecimento. Então, acredito que por este motivo o povo brasileiro brincou muito, né? Muitas brincadeiras e tal. Assim, eu particularmente não acho que seja um momento de brincadeira. Mas o brasileiro ele é mestre em fazer memes, né? Fazer brincadeira e meio tantos memes, um meme me chamou a atenção, que é um meme que fala de relacionamento, de casais, né? E o meme que eu vi, que me chamou a atenção, ele falava que depois da quarentena, que passasse esse momento, o número de divórcios aumentaria. Aquilo ficou matutando na minha cabeça e eu fiquei pensando que por algum motivo poderia existir fatores nesse período de quarentena que poderiam influenciar realmente em um desgaste do relacionamento, né? E aí quais seriam esses fatores? Eu elenquei alguns, um desses seria: vamos ter mais tempo junto como casal, como esposa, como marido, como pai, então esse maior tempo vai demandar maior tarefas domésticas, né? Nem sempre as tarefas domésticas elas são divididas igualmente, né? Aqui em casa a gente dá uma forcinha, né, meu amor? É verdade. E vai gerar mais discussões, né? Porque mais tempo juntos, né? O nível de estresse vai levar muito, porque as pessoas vão querer ir para a rua. Quem tem criança, a criança vai estar agitada, os filhos adolescentes não compreendem muito, né? As finanças, né? Muito pai de família preocupado, algumas áreas aí do segmento aí, seletista aí, alguns sindicatos acordaram de pagar 50% do salário, diminuindo a carga de trabalho. Muitas coisas que podem afetar o relacionamento. Baseado nisso, eu estava fazendo alguma busca na internet e vi alguns dados que me chamou a atenção, baseado na China, né? Falando um pouco sobre esse comportamento. Sabemos que o vírus iniciou lá na China e por ter iniciado lá, agora eles já estão num período já de quase estabilidade. E por já estar um pouco mais avançado lá, existem já alguns estudos do comportamento humano lá. E aí tinha em alguns sites, tinha na Globo.com, no R7, eu achei um site que era bem parecido. Na Globo.com tinha que fazer cadastro, não quis perder muito tempo. Eu peguei num site paralelo que puxava de lá, que chama blas.com.br, que fala de um comportamento do chinês no decorrer e depois da quarentena. Minha esposa vai estar lendo esse texto pra gente aí, pra gente falar um pouco sobre ele. Sobre recordes de divórcios, tá, gente, na China na quarentena. O isolamento social não é fácil para ninguém e parece que os casais chineses não se adaptaram muito bem a essa convivência em tempo integral. A cidade de Xi'an, na região central da China, registrou um número recorde de pedidos de divórcio nas últimas semanas. Segundo o jornal chinês em língua inglesa The Global Times, de acordo com informações do jornal, não há data nas próximas semanas nos escritórios locais do governo responsável pelos divórcios. A BBC, News Brasil
Uma professora de 29 anos diz que tem visto cada vez mais histórias sobre separações. É muito tempo junto. Muitas piadas também, mas o problema parece sério. Também para a BBC, a escritora Lígia Zian disse que os casamentos que sobreviveram à quarentena devem seguir mais fortes. Grandes episódios como este fazem as pessoas pensarem mais nas suas vidas e o que realmente interessa. Bem, obrigado. Então, como é que funciona lá na China, né? A pessoa quer se divorciar, ele agenda um bate-papo com um representante do governo, e esse representante vai fazer uma conciliação ali, uma negociação ali para dar início ao divórcio. Então, eles estão dizendo que lá já não tem vagas disponíveis para esse tipo de conciliação após a quarentena, comparando isso, o quanto que os relacionamentos se desgastaram, né? A primeiro instante, se a gente pensasse assim, a gente poderia atrelar isso à falta de fé do povo chinês, né? Porque nós sabemos que o cristianismo está longe de ser uma religião predominante na China. Menos de 4% da população, e a maior população do mundo, se eu não me engano, são de chineses, são cristãos. As religiões que são mais usuais lá é o budismo, confucionismo, o ateísmo, né? Mais de 40% da população, se eu não me engano, pratica o ateísmo, né? Sabemos que eles vivem um regime comunista e acaba que isso influencia um pouco, né? E como eu disse, a gente poderia atrelar essa falta de fé, porque nós cremos que o casamento ele foi criado por Deus e é sagrado, né? E é uma das ferramentas de Deus para a transformação da sociedade. Mas, infelizmente, se nós fizermos uma busca também no número de divórcios de cristãos que se dizem evangélicos, infelizmente, nós vamos constatar que esse número também cresceu muito, né? Comparado com outros setores da sociedade. Não nesse período, estou fazendo uma comparação geral. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que comparar a situação do crescimento lá da China do divórcio com o período da quarentena por uma falta de fé não poderia ser um argumento nosso, uma vez que nós deveríamos, no mínimo, por ter um manual, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos direcionando, no mínimo conseguir levar os nossos relacionamentos a sério e continuarmos juntos, né? Então eu queria dar um foco agora, eu queria, baseado nisso, construir com vocês aí uma linha de pensamento para nós cristãos que deveríamos nesse momento tão difícil, né, ter o nosso lar como um local de harmonia, de paz, de tranquilidade. Eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus. A graça vai estar lá para a gente, lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Coríntios, capítulo 5, verso 14 a 17. 2 Coríntios 5, 14 a 17. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E, se antes de nós termos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Frisando bem o 17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém. Obrigado, amor. Essa versão é um pouco diferente, mas eu gosto muito dela, principalmente o final do verso 17, que ele diz que e já chegou o que é novo. Então já vivemos, né? Se somos novas criaturas, a partir de agora já chegou uma transformação, uma mudança, ou pelo menos deveria chegar, né? Isso é uma afirmação, né? Se estamos em Cristo, somos novas criaturas, tem que haver transformação, tem que haver mudança, primeiramente pessoal, né? O agir do Espírito Santo internamente,
né, forjando caráter, mudanças e, consequentemente, as pessoas que estão em volta da gente, a nossa vida familiar, profissional. Um cristão, ele deve ser um agente que vai contaminar todos aqueles que estão em volta dele, no emprego, no futebol, em todos os lugares. Então, nós precisamos entender isso, que ele inicia na gente, mas também tem que afetar as pessoas que estão em volta da gente no sentido de ver um bom testemunho. Então é possível a gente dizer que Jesus entrou na nossa vida, no nosso lar, e que não houve nenhuma transformação. Isso é impossível. Há vários relatos bíblicos que nos garantem que isso sempre acontece. A mulher do fluxo de sangue, né? O chamado dos apóstolos, sempre quando um apóstolo era chamado, ele tinha que deixar algo para trás, ele tinha que mudar algo. A conversão de Paulo, né? Então, vários relatos que nos afirmam que a partir do momento que nós abrimos o coração, eu não gosto nem de usar o termo aceitar Jesus, eu gosto de dizer que Jesus nos aceitou, porque eu estava perdido e ele me achou, né? Então, a partir desse momento, tem que haver uma mudança, algo tem que estar diferente na nossa vida, né? E o que estamos querendo dizer com isso? Muitas vezes estamos vivendo anos e anos nos mesmos problemas, os mesmos pecados, mesmas dificuldades e não mudamos. Infelizmente, eu tenho algo um pouco duro para te dizer, mas se você se diz cristão, está há anos aí nessa caminhada e nada mudou, infelizmente Jesus nunca entrou verdadeiramente na sua vida. Você apenas vive uma religiosidade que faz você achar que você é um cristão, né? O pastor Moses sempre diz que roupa de crente, linguajar de crente, né? Mas infelizmente a conversão genuína ainda não aconteceu, né? Então eu queria falar rapidamente aqui 3 tópicos, né? Que a gente pode refletir e aprender por que isso não acontece na vida de cristãos, pessoas que se dizem cristãos e caminham anos e anos e continuam com os mesmos erros, né? O primeiro tópico, eu gosto muito dele, ele relata o seguinte: nem sempre o que nós queremos é o que nós necessitamos, né? Estranho isso, né? O que não quero é o que eu não necessito. Ou desculpa, o que eu quero não é o que eu necessito, né? Atos 3, Atos dos Apóstolos capítulo 3, relata a história lá de Pedro e João, eles indo ao templo, né? E conta que eles foram entrar na Porta Formosa e havia um coxo de nascença lá que pedia esmolas. E esse coxo, ao ver Pedro e João, pede esmola para ele, ou seja, ele achava que ele necessitava de dinheiro, de esmola, né? E Pedro olha para ele e diz que eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele é curado. Então ele não precisava de dinheiro, ele necessitava de ser curado. Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso dia a dia há uma ferramenta disponível para nós, para essa transformação, para essa mudança, que muitas vezes a gente não quer ela, né? Ou achamos que não necessitamos, nós queremos uma outra, né? E essa ferramenta ela nos auxiliaria muito, né? Nos nossos conflitos diários com esposa, com filhos, poderiam ser diminuídos. E eu queria falar um pouco dessa ferramenta, que é a ferramenta essencial. O curso Casados para Sempre fala muito sobre ela, que ele fala que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode agir em nossa vida e através de nossa vida, né? Ele opera em nós e através de nós, né? Em nós, obra interna, fruto, e através de nós, obra externa, dons. E o fruto é o forjar do nosso caráter realmente, amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o dom, palavra de sabedoria, conhecimento, cura, profecia, interpretação de línguas, né? Mas infelizmente muitas vezes nós não damos muita atenção para o fruto, a ação interna, nós damos mais ênfase na ação externa dos dons, né? Nessa mesma lição ela nos ensina que nós devemos contrabalançar o fruto e o dom, né? Compensar, né? Equilibrar, igualar, né? Porque muitas vezes nós queremos o dom, mas o que nós necessitamos mesmo é do fruto. Não que não necessitamos dos dois, mas é o que eu estou falando, ter um equilíbrio. O dom glorifica a Deus, o fruto também glorifica a Deus, mas dentro do nosso relacionamento o fruto nos auxilia muito em nossas discussões, e se ele é um fruto, se ele é um dom, está disponível para a gente. Devemos orar e pedir a Deus que ele nos concederá, né? Eu sempre digo que quem é que pode dizer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, porque ele sempre está lá do seu lado, né?
no dia a dia e sabe suas falhas, seus defeitos, né? O segundo passo é não deixarmos para trás, nós falamos do primeiro, né? Não deixarmos para trás as mazelas do passado. Isso atrapalha muito o nosso relacionamento, né? Falta de perdão, feridas, né, que estão abertas há anos e há anos, nós não deixamos que essas feridas sejam nem tocadas, nem queremos falar disso, né? Mas Jesus, ele pode transformar essa ferida, suturar ela e transformar ela apenas numa cicatriz, né? Uma cicatriz, você olha um corte na sua mão, você sabe que aquilo doeu um dia, mas é só um registro, você não sente mais nada. Jesus quer fazer isso, mas muitas vezes nós fugimos disso, né? Não queremos testemunho pessoal, né? O meu lar, a minha vida, a minha casa, a vida da minha família é transformada pela uma atitude de um perdão da minha esposa, né? Depois de separações, venda de imóveis, brigas, tudo que você achar que pode ter acontecido no relacionamento, aconteceu no nosso lar, e a partir de um pedido de perdão e um perdão genuíno, o nosso relacionamento ele mudou. Eu sempre digo que o diferencial, quase 23 anos juntos, a gente faz em outubro 23 anos juntos, é nunca ter recebido uma palavra de acusação dentro do meu lar. Isso transformou minha vida, transformou meu lar, e Jesus ele foi muito lindo com a gente nesse sentido, né? E somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos, não estamos dizendo isso, mas a gente amadureceu em algumas áreas, fomos forjados em algumas áreas que dificilmente a gente dorme brigado, dificilmente a gente discute por besteira, a confiança voltou, e isso só o Espírito, tudo restaurado, só o Espírito Santo pode fazer. E para fechar, finalizar, a gente já está se delongando muito, o terceiro tópico é estar verdadeiramente em Cristo. É o final do verso 17, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. E se nós estamos verdadeiramente em Cristo, como falou no tópico 1, o Espírito Santo ele vai agir em nós, então ele vai nos forjar, né? O perdão, entrelaçando com o tópico 2 aí, ele vai estar presente. O perdão é uma decisão pessoal, né? A gente não pode estar só aguardando que algo extremamente espiritual aconteça, porque o próprio Espírito Santo ele já vai nos constranger, como diz o meu irmão, que eu aprendo muito, Israel, ele disse que o perdão ele é condicional, para você perdoar, ser perdoado você tem que perdoar, e ele muda realmente, né? Quem está em Cristo verdadeiramente, ele cede, ele ajuda, ele compreende, ele auxilia, ele é um agente pacificador do lar. Você chega no lar, você auxilia, evita problemas, tenta ajudar, fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, né? Ama, protege, cuida, né? Esse é o agente pacificador, né? Nós como homens, eu sempre dou umas pancadinhas maiores nos homens, porque nós temos uma responsabilidade de prover, ser o provedor, e prover não é só financeiro, prover é espiritualmente, principalmente, é proteção física, né? Então essa responsabilidade está sobre nós, e isso é uma honra para um homem poder ter isso sobre ele, amém? Então eu queria finalizar esse vídeo aí com esses 3 tópicos, agradecer a oportunidade, dizer para vocês que essa estatística lá da China é uma estatística lá na China, e nossos casais não vão ser afetados por isso, né? O Espírito Santo ele vai estar nos conduzindo nesse momento, nós vamos ser agentes pacificadores, vamos cuidar, vamos auxiliar, como casados também falam, vamos ser lar faróis. Talvez não podamos estar perto de alguém, mas podemos mandar uma mensagem, podemos ligar, podemos estar auxiliando. Eu queria orar com você agora, para a gente estar finalizando e agradecendo. Se você tiver com a sua gatinha aí, você abraça ela, a gente vai estar orando junto, amém? Obrigado a Deus, Pai, por este momento, por esta palavra, que ela chegue aos corações e que o Senhor faça a obra, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado que o Senhor acredita no relacionamento, Pai. Nós cremos que o Senhor pode mudar e transformar vidas, Pai. Abençoa o Ministério de Casais, cada casal no seu lar. Abençoa também a Igreja Batista Apacentada, as lideranças, Pai. E que logo, logo tudo se estabilize, Pai. Que vamos estar reunidos em comunhão, Pai, como um corpo. Que hoje não estamos unidos fisicamente, mas a Igreja do Senhor nunca se fechará, porque nós estamos contigo, no nome de Jesus. Amém. 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 Beijo, até a próxima. Sabe se tu queria falar alguma coisa?